Então, pessoal, voltando aqui uma característica dos vertebrados, que nós vamos ver um pouquinho mais aprofundado, nós citamos ela anteriormente quando falamos das características gerais, que são os anexos embrionários. Se vocês não estão lembrados, vocês vão recordar agora, beleza? Então, os anexos embrionários são estruturas membranosas derivadas do embrião e vão auxiliá-lo no desenvolvimento desse organismo dentro de um ovo ou no corpo materno, mas a gente vai ver isso lá pra frente em mamíferos, né, com as placentas. Quando você pega um ovo megalécio, que é esse que nós estamos desenhando aqui, que vai servir como exemplo, que é com muito vitelo, você vai encontrar na parte superior desse ovo uma pequena região de citoplasma, onde você vai encontrar um núcleo haploide. Tranquilo, pessoal? Até aqui, todo mundo anotando? Estão desenhando também, acompanhando com o esquema, né? Vamos anotar aqui na frente, para a gente não esquecer que isso daqui se trata de um óvulo, né? Então, a partir do momento que essa célula gamética feminina, que é o óvulo, né, de uma espécie, por exemplo, um réptil, vamos tratar daqui para frente como um réptil, né? Esse óvulo ele vai ser fecundado por um espermatozoide de um indivíduo da mesma espécie. Vai ocorrer então a fusão dos núcleos, ocorrendo o processo de cariogamia. Na parte interior vai abrigar uma grande quantidade de vitelo, que é um material nutritivo e vai auxiliar o desenvolvimento, né, desse embrião. Vamos pegar aqui outro lápis, né? Seguindo para a próxima etapa. Vocês vão ver que na parte superior vai se formar uma célula inicial ou uma célula primordial, como você preferir, chamada de célula ovo ou zigoto. Você vai encontrar esses dois nomes na literatura. E a parte de baixo, vocês podem perceber que vai continuar com o vitelo, com a mesma quantidade, assim como no esquema anterior. Lembrando que o vitelo é um material nutritivo para o embrião. Então, essa célula, o que vai acontecer com essa célula primordial, né? Ela vai permanecer assim, vai mudar. Vamos ver agorinha. Então, seguindo assim como anteriormente, vamos escrevendo, né, o que cada desenho significa para ficar mais fácil a compreensão. Então, essa célula ela não vai ficar assim, ela vai passar por mudanças. E quais são essas mudanças? Essas mudanças são divisões celulares sem o aumento citoplasmático. Esse processo ele vai ser chamado de segmentação ou clivagem. Tranquilo? Então, aqui nós vamos ter a primeira clivagem. Estão vendo? Vai ocorrer assim na parte superior, os dois primeiros blastômeros. Estão conseguindo visualizar? Tá bem tranquilo, né, pessoal? Até aqui, vamos indo bem devagarzinho para vocês irem se aclimatando. Essa célula vai passar por mais uma clivagem ou segmentação. Então, nessa próxima fase, a clivagem ela vai formar 4 células ou 4 blastômeros e assim sucessivamente. Esse processo de divisões celulares é bem tranquilo, né, pessoal? A gente sempre vai ver na biologia inúmeros exemplos de divisões celulares. E assim, vamos aqui exemplificar mais uma vez, como a gente disse que é sucessivamente, para ficar muito claro, super explicado, vamos fazer mais um processo de clivagem para vocês acompanharem esse processo de segmentação dessa célula primordial, que era só uma célula ovo e começou a se dividir, dividir e dividir. Então, essas divisões, elas vão acontecer até
até a parte superior do embrião e vai acontecer nessa parte superior até o embrião, né? E nós temos um desenvolvimento completo desse organismo. Lembrando que abaixo, né, o vitelo segue sem nenhuma segmentação. A quantidade de vitelo permanece a mesma, apenas a quantidade de célula que vai mudar. Esse processo final é aonde nós queremos chegar, né? Que é o desenvolvimento de um embrião. E aqui exemplificado por um réptil, né? Olha aqui que maravilha esse desenho. Então aqui nós temos um embrião de um grupo de animais que são chamados de cordados, onde as características, né, básicas dos cordados correspondem na parte dorsal do embrião, uma estrutura que nós chamamos de tubo neural, que a gente está fazendo aqui em rosa. Tranquilo? Vamos fazendo o tubo neural. Vamos aqui puxar a nossa setinha. Tubo neural. Acho que não vai caber ali. Vou colocar aqui embaixo. Tubo neural dorsal. Porque está no dorso do embrião. Tranquilo até aqui, pessoal? E ventralmente ao tubo, nós encontraremos um eixo de sustentação. Esse eixo ele é denominado de notocorda ou corda dorsal. Pessoal, é muito tranquilo, é muito recorrente a gente encontrar dois nomes, né, para uma determinada estrutura. Então, eu sempre vou dizer os dois quando tiver, caso vocês encontrem diferente, vocês saber qual estrutura está se referindo, tudo bem? Aqui eu vou colocar notocorda, em verdinho aqui. Vou fazer cada um de uma cor, né, para ficar. E embaixo disso tudo, nós encontraremos uma faringe. Aqui é uma faringe, e ela vai se comunicar com o meio externo através de brânquias, né, de fendas branquiais. E como essas fendas branquiais estão na faringe, a gente vai denominar de fendas branquiais faringianas. Nossa, que nome comprido, né? Mas é isso mesmo, fendas branquiais faringianas. Pessoal, sugiro que vocês vão fazendo também, tá? Para vocês terem um exemplo para estudar. E lembrando que aqui embaixo, né, embaixo disso tudo, nós encontramos toda aquela região de vitelo que não sofreu nenhuma segmentação. Vou até desenhar ele aqui, para vocês não esquecerem que aqui embaixo continua o vitelo. As modificações ocorrem na parte superior, né, com as multiplicações ou a segmentação da célula ovo ou zigoto. Até se transformar no embrião, e a gente tem ali o tubo neural, notocorda, as fendas branquiais faringianas. Tudo bem? Bastante vitelo. Lembra que é um ovo megalécio? Muito vitelo. Agora, pessoal, vamos tentar enxergar por um outro plano. Imaginem que aqui agora a gente vai fazer um corte transversal nesse ovo. Tudo bem? Deixa eu ver aqui. Vocês veriam mais ou menos uma estrutura assim. Vão desenhando e vão usando a imaginação de vocês também, pessoal. A parte desse corte transversal nesse embrião de réptil. Vamos puxar aqui, né? Que é um corte.
Super 3D, o meu desenho maravilhoso, melhor que tá tendo. Vou pegar aqui, escolher uma corzinha. Então aqui vamos fazer nossa setinha, dar nomes para cada estrutura. Então, a parte periférica desse embrião é formada pelo primeiro folheto germinativo, né, o folheto embrionário, né, que se chama ectoderma ou endoderme. Ectoderma ou ectoderme. Aqui em cima, nós notamos a presença de um tubo neural dorsal, né, como nós vimos anteriormente. Eu vou até repetir aqui as mesmas cores para ficar mais fácil a visualização. Embaixo dele, nós encontramos o eixo de sustentação, que é o notocorda. Estão vendo que eu fiz na mesma cor no esquema lá de cima? Agora, a faringe embrionária desse organismo, né? Aqui, viu? Com as mesmas cores. Agora, a gente vai fazer uma outra parte, que é aqui nas laterais. Eu vou fazer em azul. Nós teremos a formação de um folheto germinativo, né, embrionário, denominado de mesoderma ou mesoderme. Ambas as nomenclaturas vocês vão encontrar, pessoal. Vamos colocar aqui os nomes, para ficar um esqueminha bem completo. Mesoderme. Tranquilo? Estão visualizando? Estão conseguindo enxergar? Vou fazendo e vou dando um tempinho para vocês olharem, para copiarem. E aqui agora, por último, a endoderme. Né? Que é essa última estrutura, que é no caso na faringe embrionária, né? Que ela é formada a partir do folheto embrionário, endoderme e ectoderme. Sendo assim, né, a gente tá vendo aqui, nós estamos, né, vendo um organismo triblástico, olha que maravilha. Possui 3 folhetos, ectoderma, mesoderma e endoderma. E o vitelo, né, guardado as suas proporções, está ali ainda, né, no interior do ovo. Então, os anexos embrionários eles são formados a partir de estruturas derivadas do ectoderma, mesoderma e endoderma. Então, nós temos uma abertura, né, na região ventral desse ovo, junto ao endoderma, onde esse folheto vai exteriorizar e vai crescer sobre todo o vitelo, anexando o vitelo ao tubo digestório desse organismo. Estão vendo ali que eu fiz? Da mesma cor. Concomitantemente, né, a essa esterilização, vai ocorrer a esterilização do endoderma. A gente tem um folheto embrionário mesoderma se exteriorizando sobre ele. Tá vendo aqui na mesma cor, em roxo, em azul, os folhetos que se exterioriza. E aqui o vitelo, ó, tá vendo? Que continua aqui, embaixo, né, na parte inferior. E vai servir para nutrição desse embrião. Então, é importante saber, né, lembrar que todos os anexos embrionários, eles são formados a partir de 2 folhetos germinativos, né? São 3 folhetos, mas sempre a estrutura vai ser formada a partir da combinação de 2 folhetos germinativos, beleza? Então, uma olhadinha aí. Conseguindo acompanhar, enxergar o nome de todas as estruturas. Então, os folhetos embrionários posicionados dorsalmente, eles são derivados do ectoderma. Então, durante os processos embrionários, tem uma formação de um ovo com casca, que a gente vai ver agora.
Aqui vamos trocar de folha, né, para continuar nosso desenho. Se ajeitando aí. Vamos trocar de folha também, pessoal. Como tá o desenho de vocês? Na mesma folha, tranquilo? Então, vamos ver como que surge, né? Vamos imaginar aqui que nós temos a porção ventral. A porção, né, ventral de um réptil. Aqui, vamos desenhando esse réptil, essa parte ventral, essas perninhas, as perninhas super malhadas, né? Fitness, esse réptil, claro, 2020 todo mundo é fitness. Então, né, vamos ver aqui o seguinte, como que vai correr a formação desse ovo com casca, né? Lembrando que ele aparece durante o desenvolvimento dos organismos vertebrados tetrápodes, né? A partir dos répteis. A gente já disse isso anteriormente também, né? A gente vai ver isso agora, né? Como surge a casca de um ovo, né? De um jabuti, de um lagarto, ou até mesmo dos mais evolutivamente como uma ave. Então, aqui você vai ver a cloaca, né? A gente pode observar a cloaca, né? A gente tá vendo a parte ventral desse réptil. Que tem esse ducto, né? Que é chamado de oviduto. E esse oviduto na região abdominal, ele se bifurca, né? Para estar ligando as duas gônadas desse animal, que corresponde aos ovários. Então, né? Deixa eu pegar aqui um lápis. O óvulo que nós vimos anteriormente, ele é liberado pelo ovário e esse óvulo é fecundado na região do oviduto. E dentro do oviduto, né, e se forma dentro do oviduto a célula ovo ou o zigoto. Então, vamos pegar essa região aqui do ovo, onde ele está se desenvolvendo, e amplificar para a gente entender melhor. Se a gente pegar essa região do ovo onde ele está se desenvolvendo, vai existir uma película membranosa ao redor desse ovo, né, que está junto à parede do oviduto e ela é muito vascularizada. Vamos desenhar aqui, aqui já está esse óvulo, né? Vamos imaginar agora essa membrana vascularizada. Que ela fica coladinha com esse óvulo. Vamos aqui, e juntinha, porque é muito vascularizada, né? A gente tem que caprichar aqui nessa vascularização. Vamos colocando aqui. E aí o que acontece? Logo em seguida, nós temos também os vasos sanguíneos. E esses vasos sanguíneos, eles carregam várias substâncias e entre elas está o cálcio. E é o cálcio, né, que é presente no sangue do animal que será secretado pelas células epiteliais do oviduto. Vamos colocar aqui cálcio, né, para vocês não acharem que são não sei o que circulando aqui, né? A gente está falando de cálcio. E esse cálcio ele vai se depositando ao redor dessa película membranosa, originando aos poucos assim, então, a casca. Né? Lembrando que é uma casca calcária. A casca dos ovos é um tipo de casca calcária.
vendo? Vamos colocar ali, então a gente tem o cálcio, casca calcária, uma parede altamente vascularizada, uma membrana, deposição de cálcio, formando a casca. Então, no momento, né, do desenvolvimento completo, e quando esses ovos vão ser liberados pela fêmea, finalmente, né, que chegou esse momento, o ovo ele apresenta as seguintes características, que nós vamos desenhá-las aqui agora. A gente viu agora todo esse processo, né, de formação, essa parte bem de embriologia, né, para a gente chegar aonde é o objetivo da nossa disciplina. A gente precisa, né, fazer essa contextualização para não ficar solto, né, aquele conceito solto. Então, vocês vão entender todo o processo, da onde surgiu essa questão dos vertebrados amnióticos, né, que é a disciplina que vocês estão matriculados. Então, aqui a gente está desenhando esse ovo, né, que ele foi, enfim, depositado. A gente viu que é um réptil. Então, vamos desenhar aqui, né, todo o cuidado e atenção do mundo, esse réptil. Lembrando, pessoal, que a casca desse ovo, ela é porosa, tá bem? Depois a gente fala um pouquinho mais sobre isso. Então, aqui, seguimos desenhando. É o embrião de um quelônio, gente. Você já consegue visualizar o meu quelônio aqui? Nós vamos estudar os quelônios de maneira mais profunda e específica quando a gente entrar nos grupos. Aqui é só uma contextualização bem geral, de maneira bem ampla, e que a gente vai vendo as peculiaridades de cada grupo de maneira separada e específica. Aqui o embriãozinho de um quelônio. Aqui, vamos indo. Olha que gracinha. Maravilhoso. Maravilhoso. Então, junto a essa porção ventral aqui do nosso quelônio, desse embrião, né, ligado ao trato digestório, a gente vai encontrar o nosso primeiro anexo embrionário. Vamos puxando ele aqui para formar o nosso primeiro anexo. Enfim, né, chegamos ao anexo. Essa bolsa ela é formada a partir da exteriorização do endoderma e do mesoderma. Lembra que a gente falou que os anexos vão ser formados sempre por dois? Lembram? Então, aqui a gente tem o endoderma e o mesoderma formando o nosso primeiro anexo embrionário. Vamos aqui colocar nossa setinha. E no interior dessa bolsa a gente encontra agora, né, o vitelo, que ele é formado de lipídio e proteína. E a partir do momento que esse vitelo está ligado ao trato digestório, na entrada do trato está ligado ao trato digestório, logo na entrada, nós já temos a liberação de lipase e protease que vão digerir o lipídio e a proteína que servirão para a nutrição do embrião. Né? E ele recebe a proteína, ele vai ter que receber aminoácidos. Só que nem todos esses aminoácidos eles serão aproveitados, sofrendo um processo de desaminação. E vão formar excretas nitrogenadas, tranquilo? E na porção ventral do embrião, vai aparecendo uma outra vesícula, também de origem endodérmica e mesodérmica. Essa outra vesícula recebe o nome de alantoide. E ela vai apresentar algumas funções específicas também. São extremamente essenciais o alantoide dentro desse processo. Aqui agora o nosso outro anexo se formando aqui. Então, esse folheto, né,
mais externo é chamado de ectoderma, se exterioriza no sentido dorsal do embrião. Ao mesmo tempo, o folheto embrionário do mesoderma corre paralelamente ao folheto do ectoderma. Vai formando assim o âmnion, que delimita uma cavidade, né, que ela envolve o embrião, chamada de cavidade amniótica, repleta de líquido amniótico e tem por função de evitar que o embrião ele fique aderido à casca do ovo e evitar a desidratação. Então aqui a gente chegou ao ponto, né, que dá até um nome à nossa disciplina, né, dos amnióticos. Então a gente vê aqui como é formado, a partir de quais folhetos esse anexo embrionário ele é formado. Então aqui desidratação, vai evitar a adesão e a desidratação do embrião. Tá vendo que ele envolve todo o embrião? Aqui colocar a nossa casca, né, que eu não tinha colocado, pra não confundir. Seguindo para o próximo anexo, na parte dorsal do âmnio tem uma junção que ela é chamada de cicatrícula do âmnio. E essa cicatrícula são dos mesmos tecidos do âmnio, né, ectoderma e mesoderma, e elas voltam formando um envoltório em todo, né, complexo embrionário. E toda essa envoltura é denominada de córeo ou serosa. Tá vendo que o âmnio ele envolve só o embrião, o córeo ele envolve todo esse complexo embrionário, envolve o embrião, as outras duas vesículas, né, o saco vitelínico e o alantoide. Então ela que vai proteger todo esse complexo embrionário. E o córeo vai proteger tudo isso contra choques mecânicos. Uma das funções, né, do córeo. Então, vamos colocar aqui, proteção, né? E a função do saco vitelínico, né? Vamos colocar aqui também. Né? Que é a nutrição, né? Colocar aqui as funções do alantoide, né? Então, ele vai armazenar os produtos finais da excreção, né? Ou seja, vai fazer o armazenamento de excretas nitrogenadas, né? E além disso, né? Através dos capilares existentes junto à sua parede, né? Que o alantoide será responsável pela troca gasosa, né? O oxigênio do ar, ele incorpora o sangue dos capilares e chega ao embrião. Tranquilo? Tá claro isso, pessoal? Esse processo de trocas. Então, entra O2, né? E posteriormente ocorre a liberação do gás carbônico produzido durante o ciclo da respiração celular, fazendo um sentido inverso, né? Ele vai ser liberado para o meio. Ele tem a função também de auxiliar a formação do esqueleto, uma vez que o cálcio da casca do ovo ele vai se desprendendo desses grânulos e serão absorvidos pelos capilares, né, do alantoide e chegar até o embrião. Então, o alantoide ele deriva do endoderma mais o mesoderma. Os folhetos, né, que eles estão na parte dorsal do embrião, que vão envolver o embrião, serão derivados de dois folhetos embrionários. Tranquilo? O folheto mais externo, chamado de ectoderma, se exterioriza no sentido dorsal e o embrião, ao mesmo tempo que o folheto embrionário do mesoderma corre paralelamente ao